Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. É um grande prazer para mim poder conversar com pessoas que representam sinais da história. E o meu entrevistado de hoje, ele é um desses sinais da história aqui no estado de Goiás. Demóstenes Torres, nosso eterno senador, colega advogado, autor de livros, um grande jurista, uma grande mente, e é uma honra ter você aqui conosco. Honra é minha, muito prazer. Quanto tempo, né? A gente já não faz uma entrevista. Você que me entrevistou pela primeira vez há quase 20 anos, há quase 20 né? anos, lá no Politeia. Exatamente. É Ponte uma TV. honra poder voltar, né, no seu programa Controverso. Prazer muito grande. Demóstenes, você é uma grande testemunha da organização desse país, você é uma grande testemunha da organização desse estado, você tem um livro seu que eu tive a oportunidade de ler, que fala que você foi a vítima do primeiro fake news, né, da história brasileira. Como é que você avalia o Brasil que nós conseguimos trazer até aqui, da nova república para cá? Como é que você avalia isso? E depois eu vou te perguntar, e daqui para frente, para onde vamos? Olha, eu imagino que nós, até agora, temos falhado em algumas coisas. Por exemplo, educação. Se o povo não tiver uma educação de qualidade, jamais nós chegaremos a um país de primeiro mundo. E então nós precisamos criar essas escolas em tempo integral, não uma, duas, todas, né? Porque é uma maneira de contemplar o filho do pobre. Se o filho do pobre não tiver como ascender, né, e ascender pelo trabalho, ascender pela educação, ascender pelo talento, nós vamos ficar distribuindo bolsas o resto da vida. Então, um dos meus projetos que jamais foi aprovado, foi o primeiro a ser proposto no Senado, a adoção de escola em tempo integral para todas as pessoas do primeiro grau e do segundo grau, ou seja, o nome que se der hoje, né? Ensino fundamental, ensino médio, etc. Por quê? Porque o mundo todo só obteve êxito através da educação. Estados Unidos não precisa nem dizer. Vamos pegar os países mais novos, né? Pega aí Singapura, Malásia, Japão. Japão não é um país novo, mas assim... Ele foi reconstruído a partir da educação, da Segunda Guerra. Ele se reestruturou. Mais. A China agora, um exemplo clássico. Então, sai da Idade Média e pula direto para a modernidade, então é isso 30 anos, 40 anos. A gente anos. tem que fazer, investir em tecnologia. Mas como é que investe em tecnologia se a pessoa, o máximo que sabe é ficar em rede social, e WhatsApp, não funciona. Então tem que ter realmente o governo uma atenção para isso. Aí todo mundo que entra só pensa no assistencialismo. E o assistencialismo cria uma dependência para o resto da vida. E cria também um vício, porque a pessoa que se acostuma a receber, né, não quer saber de progresso, não quer saber de desenvolvimento. Prefere ficar ali, mantida pelo governo e muitas vezes se dedicando à ociosidade. Então, o Brasil está muito para trás nessa área. Na área de segurança, a mesma coisa. Um país que não dá segurança para os seus filhos, que tem uma cidade como o Rio de Janeiro, que é dominada pelo crime, que as instituições estão entranhadas de delinquentes. E aí estou falando mesmo dos poderes, das instituições como um todo, as instituições independentes, das polícias. Então, se não tiver um programa de combate efetivo a isso, se as pessoas continuarem adotando a tese de que os criminosos são vítimas da sociedade, isso não vai melhorar nunca. Demóstenes, eu fui uma criança dos anos 70. Acho que fomos, né? Dos anos 70. Eu sou de 61. Eu sou de 67. Então, na nossa idade não tem mais diferença, né? Tinha quando a gente tinha 14, 15 anos. Nós crescemos vendo aquele Brasil subdesenvolvido. Nós ainda estamos lutando ainda para deixar de fora esse estigma de subdesenvolvimento. Ele está na alma do brasileiro? Olha, veja só, nós temos assim ilhas de excelência. Por exemplo, o agro, né?
pecuária, agricultura, essa verticalização, que parece um palavrão, mas a transformação disso. Você transforma o soja em óleo e tal, etc. Temos excelência também na exportação de minérios, muitas vezes já beneficiado. Então, mas são coisas que representam uma exceção no Brasil. Eu imagino... Mas ainda de fontes primárias, né? Sim, sim. Ainda Exato, igual dos anos 70 ainda. É por isso que eu estou dizendo, se nós não entrarmos nessa era de aproveitar, nós já não temos mais o bônus demográfico, né? Nossa população está envelhecendo. Mas se nós não aproveitarmos esse resto, essa população jovem, essas crianças, se nós deixarmos que elas fiquem à mercê de favelas, de toda espécie de violência, nós não vamos chegar a lugar algum. Então, os países estão se desenvolvendo, nós temos exemplos belíssimos mundo afora de gente que se desenvolveu a partir do estudo, a partir da construção de infraestrutura. Como é que a gente tem esse sistema de esgoto ainda, de poluição de rios? Não é nem desperdício, é um crime, né? Você pega aqui Goiânia, né? O Rio Meia Ponte, poluído, Capimpuba, poluído, Botafogo, poluído, tudo, né? Anicuns, poluído. Não tem jeito, né? E aí você, quando vai fazer um sistema para evitar enchente, você mata o rio. Por exemplo, os rios canalizados de Goiânia foram canalizados na década de 70, né? E com um sistema já completamente antiquado. Como não tem vazão de água, diminui o volume de água do Meia Ponte. Então, os rios não têm água, os afluentes, para despejarem no Meia Ponte. Meia Ponte poluído, todos eles poluídos. É um vetor, inclusive, para doenças. Então, uma coisa se encadeia com a outra e a gente não sai desse círculo vicioso de pobreza, doença, criminalidade, coisas que o mundo já não comporta mais. E veja o problema de segurança pública. Muita gente hoje não quer investir no Brasil por conta da segurança, tem medo de vir para cá e morrer. Você passou rapidamente o cenário sobre educação, segurança, saúde, meio ambiente, você passou sobre a questão da urbanização, com a falta de saneamento básico, e eu me vi aqui um flashback rápido, que nós tivemos aí um país, a Nova República, de centro-direita inicialmente, né? De centro-direita, depois nós tivemos um sopro, né? Depois de 2002 para cá, que foi um pouco de social-liberal, né? De centro-esquerda, e tivemos uma experiência forte de direita consolidada, conservadora, e o país parece continuar mais ou menos o mesmo. A nossa discussão é ideológica ou estrutural? Olha, eu acho que tem gente boa e gente ruim dos dois lados, né? Todo lado. Então, tem mentes brilhantes na esquerda? Sim. Tem mentes brilhantes na direita? Sim. Então, acho que nossa questão... A solução não passa por aí, pela ideologia. Eu acho que a ideologia só piora a nossa situação. Se nós tivéssemos hoje uma pessoa de centro, preocupado em melhorar a infraestrutura, preocupado em pegar o ativo que nós temos de meio ambiente e transformar isso até numa exigência para preservação, uma exigência para que o mundo contribuísse com isso, então falta um pouco de inteligência, na minha opinião, e falta gente que queira sair desse rame-rame de que eu dou mais, eu posso mais, eu tenho uma bolsa agora que eu vou criar, e vai criando na população um sentimento de dependência que nós não damos conta de sair dele. Demóstenes, você está vindo agora de uma reunião onde você ministrou uma palestra brilhante sobre as prerrogativas do advogado. E nós tivemos, isso mudando um pouco de assunto, e nós tivemos recentemente várias discussões sobre essas prerrogativas atropeladas pelo STF dentro de vários processos
dentro de um sentimento de meio que salvação da pátria, né? Nós estamos com, aparentemente, eu te levo a essa pergunta, um sentimento de um STF extremamente ativo. É uma sensação. Isso acaba atropelando prerrogativas e, com isso, direitos de cidadãos? Olha, o inquérito do 8 de janeiro, com a polícia, Ministério Público, não. Com o Judiciário, ele foi um processo atabalhoado. A vontade de fazer com que as coisas acontecessem rapidamente. O que é ruim para o Judiciário. Péssimo, porque é o seguinte, o Judiciário não pode ter um resultado antecipado. E tudo leva a crer que isso foi feito para prender Jair Bolsonaro. Então, para prender Jair Bolsonaro, mais 2.000 pessoas ficaram encarceradas. E hoje o próprio Supremo já acena que pode diminuir essas penas se o Congresso fizer alguma coisa nesse sentido. Então, cá para nós, é um sentimento de que, vale dizer, muitos casos são levados pelos próprios políticos para o Supremo. O Supremo não pode se omitir de decidir. Mas, nesse caso, que a ação penal é pública, incondicionada, que é o caso do 8 de janeiro, eu acho que as penas foram exacerbadas e acho que há um índice soviético de condenação. Eu comecei esse programa quando o Lula estava sendo preso. E o Cacai, sentado aqui, ele disse que havia lawfare contra o Lula. Ou seja, certo, mais ou menos essa dimensão como você está trazendo. Você consegue fazer algum parâmetro entre o que Lula enfrentou com o que o Jair Bolsonaro está enfrentando hoje? Eu acho que, sim, o Lula teve o lawfare, ficou a Vaza Jato, mostrou que era Lava Jato, conluio de procuradores com o juiz. Já viu uma sentença pronta. Exatamente. Então, até combinava de vazar para a imprensa para depois isso voltar em forma de processo. Então, de certa forma, parece se reviver isso. O lawfare é o quê? Combater, naquela época, o inimigo Lula. E hoje é combater o inimigo Bolsonaro. E nenhuma das duas questões é solução para esses problemas que você trouxe. Nunca. Qual é a solução? Eu sou contra aquela solução ou aquela imaginação do Gilberto Gil, uma bomba sobre o Japão fez surgir o Japão da paz. Não foi isso. Foi geopolítica. Os Estados Unidos resolveram deixar o imperador, que era uma espécie de Deus na Terra, continuar, depois de ter feito tudo aquilo, na direção do Japão. O Japão da paz surgiu daí, surgiu da bomba atômica. A bomba atômica pôs fim à guerra, mas jamais solucionaria a questão do ódio. Qual é, então, a solução para o Brasil? Aí eu te faço aquela pergunta que eu disse para você no início da nossa entrevista. Eu acho Como é que você vê o Brasil daqui para frente? Eu vejo o Brasil dividido, mas eu acho que se nós elegermos alguém de centro, né, nós teríamos a condição de tentar refazer o pacto essencial para que se governe. Por exemplo, eu sempre fui conservador, sempre fui de direita, mas no período que eu tive no Senado, a gente conversava civilizadamente, chegava a um entendimento, via o que era melhor. Claro, cada qual defendia a sua posição, mas muitas vezes teve consenso. Por exemplo, como é que eu consegui aprovar 189 leis, ou como propositor, ou como relator, leis importantes para o país? Por exemplo, ficha limpa, né? De início, a casa não queria, mas eu vou avocar e vou votar. Então, houve um consenso para se votar. Todos os crimes contra a pedofilia também passaram pelas minhas mãos. Tinha muita gente que não queria punição para o pedófilo porque entendia que ele era doente. Você começou, inclusive, a aparecer no cenário jurídico através desse combate, não foi? Sim. A memória... Muita coisa, porque... Minha memória puxou aqui agora. Aí fala, não, isso aí não, pode até ser doente, mas tem capacidade de entendimento e de cometer o crime. Então, ele tem que ser punido, no que não impede de ser tratado dentro da cadeia, por exemplo, né? Então, essas questões, elas são debatidas. O divórcio direto, você se lembra, antigamente você tinha que fazer
Primeiro tinha um desquite, Era. depois criou o divórcio. Mas aí o desquite permaneceu com outro nome, separação judicial. Aí só depois da separação, depois de 2 anos, é que você podia fazer o divórcio. Mas nem eu nem você pegamos essa fase, né? Acabou em 79. Mas aí é o seguinte, comigo, eu relatei uma emenda à Constituição que permitiu o divórcio direto, porque não tinha. Então, isso aí já foi nos anos 2000, veja só o tanto que isso demorou, porque o divórcio apareceu no final dos anos 70, né? Mas o divórcio direto, sem passar por essa fase, só nos anos 2000. E quase que nós perdemos ainda, porque precisava de 49 votos, nós tivemos 51, porque houve reação das igrejas, né, que achavam que a família ia acabar e tal. A família, se acabou, não acabou por conta do divórcio. E vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essas mudanças na sociedade. Nós temos hoje profundas alterações nas leis que estão começando a acontecer em razão da evolução das relações sociais, né? Dos costumes. E nós estamos agora à beira de uma revolução profunda que as inteligências artificiais estão promovendo e, em breve, imagina-se que os computadores quânticos vão trazer uma velocidade ainda maior. Já. Você acredita que nós devemos esperar para mudar nossas leis, nossos códigos um pouco mais, ou já devemos começar uma atualização de todo o nosso arcabouço? Eu acho que precisa criar uma lei especial, não sei se é o momento ainda, para tratar desse assunto. Acho que nós não precisamos mudar ou fazer novos códigos, porque o Brasil, nos últimos anos, tem criado vários códigos, e isso gera uma instabilidade. Vamos lembrar o seguinte, em 73 veio o novo Código de Processo Civil, agora nós temos um novo. O Código Civil era de 16, aí fizemos Clóvis Bevilacqua, um outro, né? 2002. E depois mais um. Então a coisa não funciona por esse lado. É preciso criar estabilidade jurídica, o que não implica que as leis não devam ser atualizadas. Então, assim, mudar código só para uma atualização perfeita. Por exemplo, o Código de Processo Penal, ele já está caduco. Então, era importante ter um novo Código de Processo Penal. Cibernética, regulação de redes sociais. A gente tem que ver isso com muita cautela, porque em vários países do mundo isso é entendido como censura, né? Que quem deve fazer essa regulação de conteúdo são as próprias redes. Mas aqui no Brasil isso não funcionou, porque as redes queriam mais só ganhar do que regular o que era evidentemente crime, especialmente pornografia infantil, né? E discursos bélicos. Mas não tem funcionado. Daí, talvez, a necessidade da gente fazer uma regulação das redes sociais. Mas eu tenho medo que isso também se transforme em censura. Demóstenes, nossa última pergunta, e eu gostaria que você, com toda a sua experiência, do ponto de vista que eu acredito seja extremamente estratégico, que você falasse um pouco do nosso Goiás. Qual o lugar do nosso Goiás dentro desse contexto do século XXI? Eu acho que Goiás é um estado que está em franco desenvolvimento. Goiânia tem uma perspectiva maravilhosa de até 2033 ser uma nova Dallas. Agora imagine. Isso tem acontecido, né? Então, é uma cidade que vai se enriquecer demais, porque é uma cidade próxima de tudo, né? Então, muita gente quer vir morar em Goiânia, inclusive pela sua qualidade de vida, mas também porque o dinheiro corre, né? Alguém fala, dá uma notícia dessa em Brasília, fala, olha, graças a Deus, meu principal escritório está em Goiânia. Então, eu já estou lá bem instalado e advogando há muito tempo de forma consolidada. Então, eu acho que o Centro-Oeste, de uma forma geral, eu incluiria também o Mato Grosso, que é um estado hoje mais rico que Goiás, e vai se tornar muito mais rico ainda, né?
mas as pessoas vêm aproveitar o estado de Goiás, especialmente Goiânia. Eu acredito que o Centro-Oeste vai ser o grande propulsor do desenvolvimento do Brasil, especialmente nos próximos 25, 30 anos. Assim, começa agora e vai até lá. Mas, para isso, se a União não contribuir com educação, com investimento em tecnologia, com investimento em infraestrutura, aí você põe porto, aeroporto, põe tudo, que nada foi feito de substancial. Nós não vamos chegar a lugar algum. Muito obrigado, uma honra imensa minha poder te ouvir e quero te perseguir mais vezes para ouvir um pouco mais sobre nosso Brasil e o nosso estado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E você permanece conosco, você está no lugar certo.